igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, a qual nos concede essa rica e maravilhosa oportunidade de num dia de sexta-feira, uma noite como esta, podemos estar na casa do Senhor, buscando, adorando e exaltando o teu santo nome, sabendo que Ele pode todas as coisas e Ele tem feito grandes coisas em nossa vida. Em outro tempo, talvez, digo eu, não estaria aqui, mas fazendo sim a vontade do mundo. Mas feliz hoje por estar na casa do Senhor, fazendo a vontade daquele que me chamou, fazendo a vontade daquele que nos escolheu entre os mais excelentes desta terra, para que nós pudéssemos ser ministros do Senhor, pudéssemos ser portadores da tua palavra, testemunha de Cristo Jesus sobre a face desta terra, porque aquele que quer em Cristo, ele exala, ele emana uma essência, pois o Espírito de Deus se faz com aquele que crê no Filho de Deus. Então todo aquele que crê exala o bom perfume de Cristo. E hoje eu engrandeço e exalto ao Senhor por me poder exalar essa maravilhosa essência de Cristo. Fico feliz pelo convite, externo a minha gratidão à nossa irmã Dani, também a pastora Rosa, o pastor Marcos, a qual nos convidaram, nos trouxeram nesta noite para podermos estar congregando juntamente com os irmãos. Quero de antemão já também deixar os abraços e a saudação do meu pastor Alexandre David, que nos concedeu essa oportunidade de hoje à noite podermos estar congregando com o irmão. E como é bom poder entrar e poder ver um povo que está se preparando para morar no céu. Como é bom poder entrar e ver um povo reluzindo o brilho do Senhor. Como é bom poder estar numa comunidade onde tem a essência e a presença de Deus. Vamos abrir os nossos exemplares no livro de João, capítulo 8. Louvado seja Deus. Abra teus exemplares no livro de João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Louvado seja Deus. Capítulo 8. Aleluia. Santo és o teu nome. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 8, versículo 31, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quantos aqui estão felizes com o Senhor Jesus nesta noite? Eu posso ouvir. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos não queriam estar desfrutando de um momento como esse e já tiveram a sua vida interrompida? Tiveram talvez a sua vida interrompida por uma fatalidade, mas hoje sinta-se um bem-aventurado, um agraciado, por poder estar na presença do Senhor e poder ouvir mais uma vez a sua rica e infinita palavra falando conosco. Livro de João, capítulo 8, versículo 31. Todos acharam? Digam amém. Amém. Fazemos menção da palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Louvado seja Deus. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Vamos para o versículo 36, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Podem fechar teus exemplares. Louvado seja o Senhor. Dê o teu maior salva de palma nesta noite para o Senhor Jesus. Dê o teu melhor salva de palma, porque não é para o pregador, mas é para o Senhor. Porque o Senhor já se faz na casa, o dono da casa já se faz presente. Pois onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, eis que Cristo se faz presente em meio à tua igreja. Louvado seja Deus. Quando chega até mim o convite de poder estar recebendo uma oportunidade
dia como esse, poder estar neste lugar. Culto de libertação, trazendo uma ministração da palavra do Senhor. Eu, oh meu Deus, o que farei? O que trarei? E é interessante porque quando nós falamos de culto de libertação, a gente já logo pensamos num culto onde tem agitações, onde pessoas serão libertas de castas demoníacas, pessoas que estavam possuídas sendo libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos em culto de libertação, nós vemos pessoas sendo libertas, muitas das vezes da enfermidade a qual está aprisionada. Mas é interessante também nós pararmos para observar que o culto de libertação, todo dia ele é realizado quando uma porta está aberta para que nós possamos mencionar do nome de Cristo, do testemunho, dos feitos e das maravilhas do Senhor. Todo dia em que uma congregação abre a sua porta, é então liberado um culto de libertação no nome do Senhor Jesus. Porque é pela sua palavra em que nós somos libertos. Jesus disse: se vós fores os meus discípulos e permanecereis em mim, e a minha palavra estiveres em vós, a minha palavra permanecer em vós, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E é tão bonito nós podemos entender que a palavra, ela nos ensina. Pois toda a palavra divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para nos instruir em toda justiça, para que o homem de Deus ele seja perfeito em toda boa obra, para que ele seja perfeitamente instruído para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá essa clareza, ela nos instrui, ela nos corrige e ela nos ensina. Por isso Jesus deixou bem claro: examinai as Escrituras Sagradas, porque diz nela conter a vida eterna, e elas mesmas são que testificam de mim. Quando nós devocionamos nosso tempo para examinar, para estudar as Escrituras, nós encontramos caminho rumo à eternidade, mas encontramos caminho junto a libertação de Cristo Jesus. Porque nós não só encontramos o caminho da salvação, mas também em Cristo nós passamos a conhecer o infinito amor de Deus, o seu amor incondicional para conosco, porque Deus deu prova do seu infinito amor para conosco, em que Cristo morreu naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Quando todos o rejeitaram, quando o mundo virou as costas, ainda assim ele continuou nos amando. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós até podemos rejeitar, nós até podemos negar, mas Ele continua fiel. Deus conhecendo a natureza humana, Deus conhecendo a anatomia humana, Deus sendo Deus onipresente, onipotente, onisciente, Deus que sonda pensamento, esquadrinha coração e prova rim. Ele sabe o que pensa de cada um de nós, pois Ele conhece muito bem os nossos pensamentos, e os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de paz e não de mal, para que nós possamos receber segundo aquilo que nós esperamos. E já foi dito nesta noite, pelas bocas dos profetas do Senhor, que Deus tem alegria, Deus tem coisas maravilhosas a revelar no meio da tua igreja. Deus tem coisas grandes para anunciar da vida daquele que vem se aproximando. Não é em vão, não é em vão o nosso tempo na presença do Senhor.
na outra vida, numa outra história. Você até poderia perder o teu tempo pelas ruas, pelos bailes, pelos bares, na roda de amigos, mas na presença de Deus o teu tempo é remido. Na presença de Deus você ajuda tesouro no céu. Na presença de Deus nós acolhemos tesouros para o reino dos céus. Lembro de Isaías capítulo 45, diz que o Senhor, Ele quer nos dar os seus tesouros escondidos, as suas riquezas encobertas. A uns é dado conhecer o mistério no reino dos céus, mas a outros não é dado. É o Senhor que se revela, que se manifesta em nós, de uma forma que nós possamos fazer com que dentro de nosso coração emane uma força diferente, emane uma força que não vem da terra, não vem do homem, não vem do teu ser, mas ela vem do trono de Deus, ela vem do altar de Deus, ela desce com a Shekinah de Deus para fazer a verdadeira transformação. Mas Deus, não fazendo exceção, Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as que são, para confundir aqueles que acham que são. Ele pega as coisas expressivas, Ele pega as coisas que não são, Ele pega as coisas que ninguém dá valor para mais nada. Mas Deus, Ele faz uma grande obra naquilo que o mundo descarta e joga de lado, aquilo que não serve para a sociedade, aquilo que não serve mais para a família, aquilo que não serve mais para a esposa, para o marido. Deus vai lá e começa a fazer uma grande obra. Deus, com a mão do grande obreiro, Ele começa a juntar o barro, Ele começa a amassar, Ele começa a transformar um novo vaso. Que o nome seja glorificado. Deus diz: eu não faço exceção de pessoas. Eu não faço exceção de pessoas. Deus, Ele trabalha ao contrário da lógica humana. Nós não compreendemos, mas nós entendemos quando nós nos encontramos na nuvem, quando nós nos encontramos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunho. Nós sabemos que Deus, Ele opera grandes feitos e maravilha. E quando você adentra na nuvem, você começa a viver o novo de Deus, você começa a florescer a nova criatura. E quando você floresce a nova criatura, você começa a dar frutos do Espírito sobre a tua vida. Jesus deixou bem claro: se vós fores os meus discípulos, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é bem claro. O Evangelho, ele é transmitido de uma forma simples. O Evangelho a qual Cristo anuncia, a qual os seus apóstolos, os seus discípulos anunciam, é algo simples. Certa feita, Jesus estando com os seus discípulos, de outra banda, de outro lado, na aglomeração de pessoas e multidões, Jesus agora ele olha para os seus discípulos e diz: tomai o barco e passai
barco e passai para o outro lado, e eu irei ao encontro de vós. Os discípulos agora eles sobem no barco e eles começam a adentrar mar adentro. Mas no meio do caminho se levanta uma tempestade. Mas uma tempestade tão forte e tão grande que eles começam a ficar pasmados. Eles começam a ficar assustados com o que poderia ser da sua vida. Pois as ondas eram altas, o vento era forte e lançava o barco de um lado para o outro. Mas no momento mais inusitado, no momento em que eles mais estavam temorosos quanto à sua vida, foi quando de repente eles veem vindo sobre as águas aquele que pode todas as coisas. Deus jamais Ele permitirá você entrar em meio a uma tempestade e te abandonar no meio do caminho. Se sem Deus, quando nós seguimos os nossos caminhos e as nossas vidas, os nossos próprios conceitos, os nossos próprios caminhos, Deus não permitiu nós sermos levados à morte. Pois o inimigo vem não para matar, roubar e destruir. Todos os instantes, todo momento, ele está arquitetando algo para nos tragar a vida, para nos tirar da presença do Senhor, para nos levar para a sepultura. Mas em todo momento, aquele que está acima dos céus, aquele que está sentado no trono, ele não dormite nem tosqueneja, e os olhos deles estão acampados sobre os moradores da terra, e é ele que faz com que o seu sol alumia sobre os justos e sobre os injustos, pois as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Jesus disse: entra no barco. Para mim, um judiado da senhora, que é aquela menininha do Zico, tá ali? Uma pequenininha? É, para pedir para alguém descer pegar o pedestal lá, para conhecer lá, dá para minha mão. Para mim, pedir para alguém descer pegar o pedestal lá, para conhecer lá no pedestal. Mais adiante, Não, mas você não conhece, chama a menina do Zico lá, que ela ele conhece. entra na cidade dos Gadarenos, na cidade de Gadara, por causa de um carro. Na história de Gadara, havia um homem que ele andava entre os sepulcros. A Bíblia relata que ele morava nos sepulcros. E ele era tão fortemente possuído por uma força demoníaca que era necessário que muitas das vezes ele fosse até acorrentar. Mas nem as correntes conseguia conter. Ele já não tinha mais um convívio social. Ele não tinha mais um convívio entre a sociedade. E ele agora foi lançado como descarte, como rejeito, como algo que é considerado algo impróprio, lixo, descartado. E lançado no lugar onde ele não tinha ninguém. Mas Jesus agora ele parte da banda que estava para a banda do Gadareno, unicamente para resgatar essa alma que aos olhos humanos estava perdida. Aos olhos humanos não tinha jeito, não tinha salvação, não tinha transformação e não tinha mudança. Mas nos olhos do céu, ali havia um vaso precioso, ali havia um vaso separado do oleiro, a qual ele queria fazer uma grande obra pela sua nova transformação. E quando Jesus pisa na terra de Gadara, um endemoniado vai até Cristo. Ele logo se prostra. Não, o pedestal do microfone. E é Tem um tudo. que dava
vieste antes do tempo. O que queres com nós, ó Filho do Homem? Se não é chegada a tua hora. Jesus o repreendeu. E aquilo que o dominava, Jesus expulsou e o libertou. E é interessante que após Jesus fazer a obra da libertação, ele volta aos seus plenos juízos. Ele volta aos seus plenos juízos e agora ele é um homem transformado. Agora ele é um homem novo na presença do Senhor. Aquilo que era obscuro, aquilo que era treva, aquilo que era agora um algo de aflição e de angústia para com a sua própria vida, pois ele pegava a pedra e começava a se bater e se cortar, ele mutilava a si mesmo quando ele estava possuído, mas agora ele vive em pleno juízo de consciência. Jesus agora manda com que os espíritos que estavam sobre ele fossem enviados sobre uma manada de porcos. Porcos são lançados sobre o precipício a mar adentro. O povo agora vendo a perda dos seus lucros, daqueles porcos morrendo nas águas, eles olham para Jesus, a multidão vem e pede para ele sair das suas terras. Jesus ele entra no barco. E quem vai atrás? Ele que era conhecido como endemoniado de Gadara. Ele diz: mestre, posso ir convosco? Ele não. Volte para a tua terra, volta para a tua casa e diga o que tem te feito, Senhor. E toda a cidade de Decápolis ficarão sabendo da maravilha que Deus operou na vida daquele homem. Jesus pega as coisas do lugar para confundir. Aleluia. E no deserto ele tem um encontro com Jetro. E ele passa a apacentar o rebanho de Jetro. Ele passa agora a apacentar o rebanho de Jetro. E casa-se com uma das suas filhas e tem filhos. Mas chegou um certo momento, uma certa feita, em que Cristo agora ele chama Moisés através de uma sarça ardente de fogo. Mas um fogo diferente. Não é o fogo do mundo que queima. Não é o fogo do mundo que consome, que perece. Mas é o fogo que purifica e vivifica a tua igreja. É fogo santo e labareda, vindo do céu. E agora quando ele vê aquela sarça queimando ardendo, e uma voz falando com ele, ele fica pasmado, admirado, temoroso. E agora eu lembro da palavra que diz no Senhor: não te assombre, não temas, que eu sou contigo. Não te assombre e não pasme, porque eu sou teu Deus e eu te sustento com a destra da minha justiça. E agora Moisés, vivendo essa experiência, ele decide dar ouvido àquele que vos falava. E Deus agora lhe escolhe para uma missão específica: enviá-lo novamente para o Egito, aonde ele estava jurado de morte, aonde ele estava perseguido, aonde ele tinha manchado o seu nome, pois ele foi criado entre os egípcios como príncipes dos egípcios. E agora ele dissolve toda a dinarquia, toda a monarca, quando ele comete esse assassinato. Mas ele agora ele volta, sai de lá com o nome manchado, sai de lá com um fugitivo, um assassino, um procurado. Mas Deus resolve usar essa alma para mostrar o diferente. Deus pega essas coisas loucas para confundir essa alma. E aquele que saiu fugindo, ele voltou na direção do Espírito. Aquele que outra hora saiu manchado, envergonhado, com
como pobre sobre a sua vida, é o que volta guiado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir a missão do Senhor sobre a vida dos seus, e ele vai levantado como libertador do povo de Israel, segundo a vontade de Deus. E ele diz: o grande eu sou, me enviou. Você está entendendo? Você está entendendo a complexidade? Ele ouviu a palavra. O gadareno, ele ouviu a palavra de Cristo. Quando nós temos um encontro com a palavra, nós somos libertos. Livro de João, capítulo 17. A Bíblia diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Davi disse: Senhor, ensina-me os teus estatutos, para que eu possa andar nos teus caminhos. Jeremias diz: quando eu encontrei a tua palavra, eu logo as comi. Jesus, ele faz desta maneira. Ele desperta você pelo poder da palavra. Ele desperta você pelo poder da palavra. Independente de quem nós somos, Deus é Ele quem faz todas as obras. Deus é Ele quem escolhe os seus sobre esta terra. Pois a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas sim que todos venham ser salvos. Pois Cristo é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. E todos aqueles que são ramos estão ligados na videira. Eles dão frutos e permanecem na presença do Senhor. Não importa o vale, o deserto, a dificuldade, as adversidades, a circunstância que você está vivendo. Deus tem um chamado para todos. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus escolheu a raça humana para que ele pudesse fazer morada com ela. Deus sendo um Deus triúnico, agora ele resolve ter um relacionamento com o Senhor. Deus escolhe habitar no coração do mundo. Deus escolhe. A raça humana estava declinando. Jesus veio na plenitude dos seus tempos. Diz que a terra de Naphtali e de Zebulon estava em trevas. A região da Galileia vivia uma grande trevas. Mas que trevas? A apostasia da fé, o abandono, e o fim está próximo. E a Bíblia diz que nos últimos dias aparecerão pessoas presunçosas, pessoas arrogantes, desafetas de amor, irreconciliáveis, ingratas, impacientes, profanos. Os últimos tempos são tempos difíceis, aonde muitos vão se apostatar da fé, aonde por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriaria, e por causa da iniquidade se aumentar e se propagar na terra, muitos esfriariam do seu amor em Cristo Jesus. E Jesus ele veio exatamente num tempo como esse, aonde muitos já não criam na vinda do Messias, do prometido. Mas quando ele apareceu, uma grande luz surgiu. Por isso ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu vim ao mundo para trazer a minha luz, para aqueles que estavam em trevas estejam em luz. Eu não vim para condenar e nem para julgar, mas sim para salvar, diz o Senhor. Deus não faz exceção de pessoas.
possível para trabalhar. Não importa o tempo que você está vivendo, o Evangelho não tira de nós os desafios, as adversidades da vida, mas você tem que ter uma certeza que mesmo você estando em luta, mesmo você vivendo as suas guerras, mesmo você enfrentando o teu vale, mesmo você passando pelo teu deserto, você tem um Deus que está contigo, que segura na tua mão e não te abandona, e Ele põe todas as coisas no lugar. É do tempo de Deus e não do tempo do homem. Não é da nossa forma, mas é da forma que Deus quer fazer o processo. Pois em tudo existe um processo. Eu sou um processo nas mãos do Senhor. Eu sou um vaso que outra hora era quebrado, outra hora vivia os prazeres do mundo, outra hora vivia as ilusões das drogas, outra hora vivia a desilusão de andar em caminhos desconcertados, achando que a vida da criminalidade poderia me dar algum refúgio. Muitas das vezes eu me escondi atrás dos entorpecentes. Muitas das vezes fechei a porta do meu quarto, deixei o cômodo da minha casa para viver a migalha do mundo, para viver a miséria. Mas Deus não nos escolheu por cauda, mas sim por cabeça. Você tem que entender isso. Deus não escolheu o homem por cauda, mas sim por cabeça. Você pode até ter comido da migalha dos porcos, das bolotas dos porcos, mas ainda Deus continua olhando. Deus ainda continuava olhando para aquele que estava reduzido ao nada. Eu cheguei num ponto tão crítico da minha história, da minha existência, da minha vida, que eu bati no fundo do poço. Me entreguei tanto, pastor, que não queria mais saber de casa, não queria mais saber de mãe, de irmãos, de família, só queria viver a loucura das drogas. E para sustentar o vício, cometia pequenos delitos, infringia a lei. O livro de Abacuque deixa bem claro: ai daquele que traz para si, daquele que maquina para si o mal, em querer colocar o seu ninho no alto retiro, ele maquinasse contra a tua própria alma e ele trouxesse a vergonha para a tua casa. Para usar, muitas das vezes, eu fiz coisas que hoje tenho nojo de lembrar do passado sujo, pois o livro de Ezequiel diz: e terei nojo dos vossos pecados quando vos lembrares daquilo que você era, pois Deus nunca vai fazer você se esquecer de onde Ele te tirou e aonde Ele te colocou. Deus nunca vai permitir você se esquecer de onde Ele te tirou e Ele te colocou. Preciso eu cair lá no fundo, preciso eu cair no nada. Agora, minha mãe descansando no Senhor, já não tinha mais um acolhimento materno. Meus irmãos vivendo a vida deles, bem certo do que queriam para eles, e eu cada vez mais distante de uma história em convívio social dentro do meu próprio ciclo familiar. É meu desejo que Deus trabalhe. Deus Espírito. Mas quanto mais o barro dá certo, melhor sai o vaso. Precisou Deus me levar para um tratamento mais íntimo. Fui parar numa
iniciar um sistema carcerário. 11 anos de reclusão. 11 anos preso, detido pela lei dos homens, mas liberto pela lei que vem do trono de Deus, pois foi naquele lugar em que Deus tocou e me levantou e fez de mim um novo remanescente. Foi lá o momento mais obscuro da minha história, o momento mais obscuro da minha vida, quando nem eu mesmo mais acreditava em mim. O Senhor olhou para mim e usou a tua palavra. Segundo 1 Samuel capítulo 16, Deus manda Samuel ungir Davi. Não pode ser comigo, pois é com você que eu estou falando. Não tem como. Olha para o meu estado, olha na miséria que eu cheguei, olha o tamanho da cratera que eu abri na minha vida e na vida da minha família. Olha para o vazio que eu coloquei na minha essência, da minha história. Jesus falou: eu não olho para aquilo que você reflete exteriormente, mas eu olho para o teu interior, e eu vejo que dentro do teu interior é coisa nova, pois eu olho para o coração e não para a bandeira. Eu sabia o que queimava, mas mesmo assim eu falei na minha ignorância: não tem como, Senhor, eu não consigo. Tentei muitas vezes, lutei muitas vezes, muitas das vezes minha família tentou estender os braços e me ajudar em todo o tempo, mas em todos os tempos eu nunca consegui nada por mim mesmo. E Deus diz: continua lendo, continua lendo, continua lendo. Cheguei no final do capítulo 16, diz assim: Samuel bateu os olhos em Davi. Olha Deus batendo o olho em você nesta noite. E a partir do momento em que Samuel bateu os olhos no Davi, ele disse: é esse. Deus está falando para a igreja nesta noite: é você, meu escolhido. É na tua casa que eu vou fazer a obra. É no teu casamento que eu vou entrar. É na vida do teu filho. É na vida do Deus que eu vou fazer uma grande obra. Eu vou manifestar de uma forma, da forma que manifestou no meu servo. E a Bíblia diz que a partir daquele momento em que o azeite foi derramado na cabeça de Davi, a Bíblia relata que aquele homem, ele foi tomado pelo Espírito. Nesta noite, Deus está derramando porção do Espírito na vida da igreja. Coisa nova. Quando eu tive um encontro com esse versículo, Deus abriu meus olhos para o entendimento das Escrituras. Eu falei: Senhor, se na vida de Davi aconteceu isso, na minha vida vai manifestar a tua glória, porque hoje eu me rendo ao Deus para ser servo do Senhor. E a partir desse momento em diante, em que eu prostero meus joelhos, chorando em lágrimas, derramei nos pés do Senhor, eu tive uma nova história reiniciada e escrita pelas mãos de Deus, para a glória e o nome do Senhor Jesus. Bastou apenas um encontro com a palavra. Hoje o teu Espírito então vai possuir. Hoje eu quero ser tomado do teu Espírito Santo. E daquele momento em diante, nunca mais eu encaminhei a minha vida para viver uma vida de pecado, para viver uma vida aprisionado nas drogas, para viver uma vida aprisionado na mentira,
para viver uma vida aprisionado na ilusão de uma falsa vida. E comecei a viver a oportunidade da nova criatura, a qual, segundo Deus, é criado, segundo a sua vontade, segundo está escrito no livro de Coríntios, capítulo 15, e no abrir e no fechar dos olhos, todos serão transformados. Passaram-se 9 anos, e eu estou de pé, segundo a misericórdia de Deus, fazendo a obra do Senhor, levando a palavra do Senhor. Só você que crê nessa palavra, levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos, porque hoje você vai viver uma intimidade diferente com o Senhor. Hoje você vai viver uma intimidade diferente com o Espírito Santo. Porque Deus, Ele fala através da tua palavra: conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. E se fores o meu discípulo, permanecereis na minha palavra. Deus hoje libera coisa nova. Não considereis as coisas passadas. Não lembrei-vos das coisas passadas e nem considereis as antigas. Pois eis que eu faço coisa nova no meio de vós. Deus está tratando no teu íntimo. Deus está te tratando na tua vida ministerial. Deus está tratando em todas as áreas da tua vida. Pois aquele que vive e reina, Ele é justo e fiel, para nos tornar irrepreensíveis para o dia da sua vida. Fiel é Deus, no qual foste chamados em Cristo Jesus, para que sejamos irrepreensíveis para o dia da sua vida. Deus está preparando um povo para morar no céu. E Deus não vai deixar você para trás. Todo aquele que crê em mim, a palavra de Deus diz, segundo Jesus falou: se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não turbeis o vosso coração, tende bons ânimos. Eis que eu vou para a casa de meu Pai, vos preparai-vos lugar, para que onde eu estejais vós também. Se na tua casa ainda precisa pessoas serem alcançadas, Deus vai alcançar. As coisas novas Ele faz nesta noite na vida da igreja. Quem crê pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Que seja Deus e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Fica com essa palavra e tenha essa certeza que existe um memorial no reino dos céus. Livro de Malaquias. Existe um memorial no reino dos céus para aqueles que mencionam o nome do Senhor Jesus. O nome está escrito no memorial do reino dos céus. Amém? Mais uma vez as palmas aclamam ao Senhor.